Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos exatamente no mês de maio de 1861. Vamos então envolver nossa Maramita para fazer a prece de gratidão e logo depois entraremos no nosso estudo. Graças te damos, Senhor da vida, por mais um dia de experiências, de trabalho, de aprendizados e por essa hora que cada um de nós aceitou o teu convite e se permitiu, para o seu próprio aprendizado e educação, estar aqui. Então te agradecemos por essa dádiva e por esse privilégio, porque é bom tirarmos horas do dia para elevarmos o espírito, elevarmos o pensamento, aprendermos lições e obras nobres. E essa obra, a Revista Espírita, é uma obra que nos tem ensinado muitos caminhos, muitas verdades, muitas lições de moral, de sacrifício, de abnegação. Principalmente quando a gente avalia o trabalho de Kardec, da abnegação, do sofrimento, dos sacrifícios que fez para essa obra chegar até nós. Então, te damos graça por essa oportunidade, agradecemos ao sacrifício de Kardec e te pedimos que cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e onde quer que alguém vai escutar esta obra, que nós possamos estar realmente presentes, que possamos ouvir e aprender com o professor Rivail, que escreve de uma forma tão fácil, tão gostosa de ler e de compreender. Ajuda-nos com teu amor e a tua misericórdia, porque tu sabe que nós somos os espíritos rebeldes, os que ficaram para trás, os que se demoraram no caminho. Ajuda-nos com teu amor a ficarmos contigo, que está conosco desde sempre, que assim seja. No nosso estudo passado, nós vimos, no começo do mês de maio, justamente o discurso de Kardec, né, finalizando o ano 1860 a 1861, e ele começa agradecendo aos espíritos, né, aos bons espíritos que os assistiam na sociedade, e foi explicou de novo o que era a sociedade, uma instituição de sócios livres, o porquê de não ser uma sociedade aberta, a necessidade de ter reuniões privadas, que ele diz que ele só tinha, o interesse deles era do estudo, não era de diversão, e que para aprender uma ciência nova, ainda mais a doutrina espírita, precisava um estudo que precisa de reflexão e uma observação contínua. Então, por isso não dava para ser uma coisa aberta a todos, não estava sempre recomeçando. Ele fala dos ataques à sociedade, e ele disse que recebeu muitas críticas também de pessoas que queriam, porque ele está sempre vendo a mesma coisa, por que não vai para novidades? Aí ele disse que é melhor ir devagar, vendo e revendo os fenômenos, para daí tirar as suas leis, e para ir devagar e mais seguros. Como disse a Carla, 26 mil anos-luz para chegar ao centro da galáxia. Para que a pressa? E aí ele fala assim: talvez saibamos menos coisas, mas sabemos melhor o que é preferível e podemos afirmar o que sabemos segundo o testemunho da experiência. Aliás, senhores, não penseis que a opinião dos que criticam a organização da sociedade seja a dos verdadeiros amigos do Espiritismo. Não, é a dos seus inimigos que estão melindrados por ver
a sociedade prosseguir seu caminho com calma e dignidade através das emboscadas que lhe armaram e ainda armam. Eles, esses inimigos, lamentam que o acesso a ela seja difícil, a doutrina, a sociedade, porque ficariam contentíssimos de aqui semear a perturbação. Por isso também a censuram, por limitar o círculo de seus trabalhos, sob o pretexto de que não se ocupa senão de coisas insignificantes e sem alcance, já que se abstém de tratar de questões políticas e religiosas. Gostariam de vê-la entrar na controvérsia dogmática. E aí a gente tem várias cartas de Kardec, que mandam para Kardec, e ele não comenta, porque questão dogmática ele não vai discutir. Não é do escopo da sociedade discutir questões dogmáticas. E ele vai explicando por que criticam a sociedade, porque a sociedade foi tendo as suas normas cada vez mais, vamos dizer assim, restritivas e rígidas. Primeiro, as pessoas se inscreviam e podiam ser sócios, podiam levar, qualquer pessoa que quisesse assistir se inscrevia e ia. Depois, só os sócios que podiam levar alguém, mas que se responsabilizasse por essa pessoa, e essa pessoa não podia falar, porque atrapalharia a reunião. Então, ele está dizendo aí, muita gente criticou, pessoal do jornal, a gente já viu no decorrer dessas revistas, vários artigos que saíram criticando, o que era essa coisa secreta, por que essa coisa fechada. Então, ele está explicando que porque era necessário para os trabalhos. Ora, é isso precisamente que os denuncia. Com muita prudência, a sociedade se fechou num círculo inatacável à malevolência. Ferindo seu amor próprio, queriam arrastá-la por um caminho perigoso, mas ela não se deixará levar. Ocupando-se exclusivamente das questões que interessam à ciência espírita, e que não podem fazer sombra a ninguém, ela se pôs ao abrigo dos ataques e assim deve permanecer. Por sua prudência, moderação e sabedoria, conciliou a estima dos verdadeiros espíritas, estendendo-se a sua influência até países distantes, de onde aspiram à honra de dela fazer parte. Ora, essa homenagem que lhe é prestada por pessoas que só a conhecem de nome, por seus trabalhos e pela consideração que conquistou, é-lhe 100 vezes mais preciosa que o sufrágio dos imprudentes muito apressados, ou dos malévolos que queriam arrastá-la à sua perda e ficariam muito contentes por vê-la comprometida. Enquanto eu tiver a honra de dirigi-la, todos os meus esforços tenderão a mantê-la nesta via. Se algum dia dela saísse, eu a deixaria no mesmo instante, porque a preço algum desejaria assumir essa responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade de abrir, porque até as pessoas que moravam em outros países tinham que solicitar a sua inscrição para fazer parte da sociedade. E fazer parte da sociedade, ele mandava correspondência, podia mandar comunicações, às vezes até fazer perguntas, e o Kardec estimulava isso, que os sócios da sociedade fora de Paris ou em outros países mandassem notícias do que estava ocorrendo nas suas cidades e nos seus países, e muitas dessas notícias ele publicou na Revista Espírita durante esses anos. Não obstante isso, senhores, sabeis das vicissitudes por que a sociedade tem passado. Tudo quanto aconteceu antes e depois foi anunciado e tudo se realizou como fora previsto. Seus inimigos queriam sua ruína. Os espíritos, que a sabiam útil, queriam a sua conservação, de modo que ela se manteve e se manterá enquanto for indispensável aos seus objetivos. Se tivesseis observado, como pude fazê-lo, as coisas nos seus íntimos detalhes, não desconhecerias a intervenção de um poder superior que para mim é manifesto, e terias compreendido que tudo foi para o melhor e no interesse da sua própria conservação.
mas tempo virá em que, tal qual é atualmente, ela já não será indispensável. Então, veremos o que teremos a fazer, porque a marcha está traçada em vista de todas as eventualidades. Ou seja, ele foi avisado e a gente sabe, né, ele fala em Obras Póstumas que foi avisado dos ataques que ia acontecer, que ele precisava, né, se manter correto, ficar sempre vigilante, que não confiasse só nas informações dos espíritos. Tanto que uma vez ele incorreu num erro e ele perguntou do São Luís por que o São Luís não avisou, e ele disse que era para ele estar sempre atento e ficar vendo, e ele disse. E realmente a gente vê que esse tipo de sociedade, como era a sociedade dos estudos parisienses, ela foi até um certo ponto e hoje não precisa mais isso, não precisa ninguém mais se afiliar a um centro espírita para dizer que faz parte dele. Você vai lá, comparece, frequenta, e é você que diz se você é participante ou não. E também a doutrina já está codificada, o trabalho dele de estudo, da maneira que foi feito, já não precisa mais ser feito porque ele está feito, só falta de estudar agora. As bases da ciência estão postas, agora é só o estudo. E ele conta, como ele diz, né, que ele viu nos mínimos detalhes, porque foi avisado, e ele diz, né, que a marcha está traçada em vista de todas as eventualidades, ou seja, de todas as possibilidades. Ele disse, olha, pode acontecer isso, se tu não quiseres ou te desviares do teu caminho, outros virão, mas está em tua mão. E os espíritos disseram para ele, não vai ser fácil, vai ser uma luta difícil, mas que tu tem todas as condições de vencer e que não te abandonaremos. Os mais perigosos inimigos da sociedade não são os de fora. Podemos fechar-lhes as portas e os ouvidos. Os mais temíveis são os inimigos invisíveis, que aqui poderiam introduzir-se malgrado nosso. Cabe a nós provar-lhes, como já o temos feito, que perderiam tempo se tentassem impor-se a nós. Sua tática, bem o sabemos, é procurar semear a desunião, lançar o facho da discórdia, inspirar a inveja, a desconfiança e as suscetibilidades pueris que geram a desafeição. Oponhamos-lhes a muralha da caridade, da mútua benevolência e seremos invulneráveis tanto contra suas malignas influências ocultas, quanto contra as diatribes de nossos adversários encarnados que mais se ocupam de nós do que nós deles. Porque podemos dizer, sem amor próprio, que aqui jamais seu nome foi pronunciado, seja por uma questão de conveniência, seja porque temos de nos ocupar de coisas mais úteis. E esse conselho, né, vale até hoje, para qualquer discórdia que se infiltre dos meios invisíveis, a caridade, a benevolência mútua, para evitar esse tipo de discórdia que é semeada. Né? A tia sempre fala, né, oremos uns pelos outros e pelo trabalho. Que é para a gente, porque o melindre, o ciúme e a inveja, é muito fácil se infiltrar. E a gente já viu exemplos disso, né? Tanto nas casas espíritas que frequentamos, se alguém frequenta já viu isso, quanto no nosso próprio estudo. Esse é um tema que a gente sempre bate bastante nessa tecla, porque o primeiro centro espírita fundado no Brasil, está lá na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele tinha espíritos nobres que estavam encarnados para fundar aquele primeiro centro espírita que teve o nome de Confúcio. O nome do primeiro centro espírita, Confúcio. E ele não conseguiu segurar 3 anos. E olha que eram espíritos nobres que estavam ali juntos, no início da instituição, que reencarnaram para isso, para firmar o espiritismo no Brasil. Mas as brigas internas destruíram. Então, o que destrói qualquer trabalho nas casas espíritas somos nós. Nós, criaturas vaidosas, orgulhosas, presunçosas, ciumentas, invejosas. As maiores perseguições que nós enfrentamos é dentro do movimento espírita. É espírita tentando destruir o trabalho do outro espírita.
É espírita dentro do próprio trabalho, arrumando encrenca com outros irmãos. E nós temos uma doutrina, e é a doutrina que mais nos dá subsídio para nos tornarmos pessoas melhores. Então nós temos uma capacidade enorme de destruir o trabalho. E a gente fica com raiva quando vê um outro trabalhador fazendo um trabalho do Cristo. É impressionante. A inveja, os ciúmes, a maledicência, né? É algo que eu falo, a gente tem mais de 30 anos na Casa Espírita, não estou falando de coisa que a gente acha, são coisas que a gente já viu, é fatos, que viu e que continua se repetindo. Então, quando Kardec fala aqui, a sua tática desses inimigos invisíveis, bem o sabemos. Qual é? É procurar semear desunião. Pode ver, quem aqui nunca brigou com ninguém dentro da Casa Espírita? Qual foi o trabalhador aqui que não brigou com outro? E aí pergunta, por causa de quê? E a gente vai ver que é besteira quase sempre. Não é verdade, professor? Isso é comum. 100%. A equipe do EOS, nós já temos lá, vamos lá, acho que uns 15 anos, a equipe do EOS. A equipe que está hoje não é a mesma equipe que começou. E falta de aviso não é. E continuo falando, vigiem, vamos vigiar, vamos orar, porque os ataques sempre vão existir. E quando uma árvore começa a dar fruto, ela se torna um alvo ainda muito maior. Então ele fala, é procurar semear desunião, lançar o facho da discórdia. Está aqui, ele vai dando tudinho. Olha. Inspirar a inveja. Oponhamos. O que opõe isso tudo? Qual é a muralha? A caridade. Engraçado que tu pulaste, mas eu achei interessante as suscetibilidades pueris. Sim. Isso é de coisa que aquela besteirinha, não gostei. Mas todas as discussões na Casa Espírita não é uma coisa grave, Carlinha. Não é. Ninguém roubou, ninguém matou. Não é. São essas suscetibilidades, essas besteirinhas. Quando não vai que tu vai brigar com ela. Não vai que tu vai brigar com ela, entendeu? Então são essas coisinhas medíocres realmente dentro do centro espírita. E em todos os lugares, gente. Isso não é uma coisa do espiritismo. Dentro das empresas é conversinha, é fofoca, é disse-me-disse, é um querendo puxar a perna do outro. Dentro das igrejas evangélicas também, das católicas também, aonde tem gente, tem esse comportamento medíocre ainda nosso, né? Nós ainda não amadurecemos, nós ainda não olhamos para o outro com respeito, nós ainda não temos um movimento de caridade. Então, aonde tem mais de dois, ao invés de estar orando, chamando o Senhor, estão falando mal um do outro. Esse é que é o nosso problema ainda, é essa maturidade, esse crescimento que nos falta, esse respeito uns pelos outros, né? E nós somos terríveis, a gente é capaz de chegar, menina, tu viu fulana? Ela separou, né? Isso dentro do centro espírita. O que a gente tem a ver com a vida alheia? Os apóstolos de Jesus, eles tinham as suas arenas. Há 2000 anos atrás. E a gente, 2000 anos depois do Cristo, a gente continua nos portando das mesmas formas, né? Da mesma forma. É muito triste. A gente quis dar uma ênfase porque a gente possa vigiar o nosso coração dia a dia, principalmente aqueles que se arvoram ao trabalho do Cristo, para não sermos mais somando como inimigos do Espiritismo. Né? E ele fala, o antídoto quanto a essas suscetibilidades pueris. Suscetibilidade é uma facilidade para se magoar. Sim. Né? Se você tem essa facilidade para se magoar, ele diz a muralha da caridade e a mútua benevolência. Benevolência é você ter boa vontade para com o outro. Não é ser bonzinho, não é ser nada, é você ter boa vontade, você saber, eu vou fazer esse exercício porque eu também sei que eu posso ter essa suscetibilidade de me melindrar com tudo. Então a gente vai se vigiando e construindo essa muralha, que aí a gente vai conseguindo ir caminhando. E assim, quando a gente tem problemas íntimos, principalmente de alta ou baixa estima, a gente já está encrencado conosco mesmo. Então a gente acha que tudo que acontece, daí essa suscetibilidade. Tudo que acontece, foi comigo, foi para mim, não gosta de mim,
É complicado. A pessoa está com um problema íntimo, então acho que o mundo está contra ela. Aí fica mais difícil ainda. A gente tem que primeiro, por isso que primeiro é o evangelho. Às vezes a pessoa mal chega na instituição, já enfia como um trabalhador, vai dar problema. Espera o tempo, espera amadurecer. Então vamos falar de evangelho, vamos estudar. Estudando já dá, imagina sem estudar. Então nós precisamos disso. E essa amorosidade é de repente a gente sempre olhar para o outro achando o lado negativo. Não, fulana fez isso de propósito, não, fulano, poxa vida, isso é obsessão. Se alguém vem falar mal, dizer, meu irmão, releve. Isso é benevolência, para com o fofoqueiro e para com a vítima. Releve, meu irmão, deixa isso para lá. O que você tem a ver com isso, né? Então, são essas coisas que têm destruído muitos centros espíritas e continua destruindo, porque nós ainda não nos tornamos cristãos verdadeiros, né? Não forçamos ninguém a vir a nós. Acolhemos com prazer e solicitude as pessoas sinceras e de boa vontade, seriamente desejosas de esclarecimento, e destas encontramos muitas para não perdermos tempo correndo atrás dos que nos voltam as costas por motivos fúteis, de amor próprio ou de inveja. Estes não podem ser considerados verdadeiros espíritas, apesar das aparências. É possível que creiam nos fatos, mas seguramente não acreditam nas suas consequências morais, pois, ao contrário, mostrariam mais abnegação, indulgência, moderação e menos presunção de infalibilidade. Procurá-los seria mesmo prestar-lhes um mau serviço, porque seria fazer crer em sua importância e que não podemos passar sem eles. Quanto aos que nos denigrem, também não nos devemos preocupar, porque homens que valem 100 vezes mais que nós foram denegridos e ridicularizados. Não poderíamos ter privilégio quanto a esse ponto. Cabe-nos provar, por nossos atos, que suas diatribes não encontram ressonância e as armas de que se servem voltar-se-ão contra eles. Ou seja, olha a humildade de Kardec, né? Outros melhores já foram criticados. Não, e quando ele fala né, que a gente acreditar nos fatos, mas seguramente não acredita nas consequências morais. E aí a gente vê, porque se acreditassem, mostrariam mais abnegação, mais indulgência, moderação e menos presunção de infalibilidade. Isso serve para a gente. A gente estuda obras, né, Memória de Suicida, Cartas e Crônicas, que são instruções para a gente não apontar para os outros, mas para nós mesmos, para nos mudarmos e vermos, né, em que ponto que eu estou, em que ponto eu posso caminhar. Nenhum de nós vai sair daqui anjo, né, angelical, mas a gente pode estar melhor do que começou. É essa que é a luta. Então a gente vai se vendo e eu vou olhando para mim, não para o outro. E aí minha convivência com o outro, com a mútua benevolência, a gente vai caminhando mais. Exatamente. Aquilo que Kardec fala, não lamente os que se vão. O que é que diz assim, olha, não forçamos ninguém a vir a nós. Acolhemos com prazer e solicitude as pessoas sinceras e as pessoas de boa vontade, seriamente desejosas de esclarecimento. E destas encontramos muitas, para não perdermos tempo, correndo atrás dos que nos voltam as costas por motivos fúteis de amor próprio. Então, Jesus também não sai, ei, quem quer ouvir, quem quer ouvir? Não. Vem, quem quiser ouvir, que venha. O Espiritismo não está aqui para fazer proselitismo, Jesus nunca fez proselitismo, né? Proselitismo é aquela necessidade de você ter adeptos. Primeiro que a gente não vive de dízimo. Todo trabalhador espírita, ele é voluntário. A gente vem para cá com a nossa gasolina, com o nosso dinheiro do transporte, a gente se banca, né? E ainda faz a nossa cotinha de luz, né, que a gente tem que fazer. Ainda fazemos a nossa cotinha para pagar a despesa da instituição. E temos a nossa vida profissional, a nossa luta no dia a dia. Então, o trabalhador espírita, nós não precisamos de adeptos para estar pedindo dinheiro, em hipótese alguma. Nós, trabalhadores, fazemos esse trabalho. Então, quem quiser, que fique, quem não quiser, que vá. Então, Kardec diz assim, não lamente os que se vão, lamente aqueles que ficam atrapalhando. Não é verdade?
Esse é o cuidado que nós temos que ter. E ele diz, se não ficou, é porque não era um espírita sincero. Se fosse, teria ficado. É por isso que eu digo, não existe ex-espírita. Existe ex-frequentador de casa espírita, ex-obsessor de casa espírita. Mas trabalhador mesmo, uma vez espírita, que, como ele diz aqui, que se ocupou da parte moral da doutrina espírita, não vai ficar com essa quinquilharia dentro do centro espírita, não vai ficar com essa coisa de briguinha, de conversinha, não vai. Quem entendeu a parte moral da doutrina espírita se moraliza, se torna adulto, se preocupa com a instituição, se preocupa com o trabalho. Você está entendendo? Tem uma outra visão. O trabalhador que vem reclamar de briguinha, dá vontade de dar-lhe um cascudo, dizer, meu amigo, você ainda não entendeu o espiritismo? O que você está fazendo aqui? Não é verdade? Então, nós precisamos adquirir essa maturidade, porque senão nós seremos mais um inimigo da causa, dentro da causa, para atrapalhar o serviço. Então, o verdadeiro espírita, ele agrega, ele une, ele não divide. Depois de ter, no início, agradecido aos espíritos que nos assistem, não devemos esquecer os seus intérpretes, alguns dos quais nos dão seu concurso com um zelo, uma complacência jamais desmentidos. Em troca, não lhes podemos oferecer senão um estéril testemunho de nossa satisfação. Mas o mundo dos espíritos os espera, e lá todos os devotamentos são levados em conta na razão do desinteresse, da humildade e da abnegação. Porque ele está falando dos médiuns, né? A palavra é desinteresse. Agradecendo aos médiuns. Humildade, né? Abnegação, né? Agradecida aos espíritos que nos assistem. Não devemos esquecer os seus intérpretes, que aí é quem? Os médiuns. E qual o trabalho do médico é o que ele finaliza? Mas o mundo dos espíritos espera, e lá todos os devotamentos são levados em conta na razão do desinteresse do médium, da humildade do médium, de não se achar, né? E da abnegação, porque não é só hoje, é hoje, amanhã, depois de amanhã, é 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas, não tem, é anos no trabalho, sem recompensa material. Nem sempre. A gente fala sem recompensa porque quando você começa a cobrar por isso, aí há um interesse, né? Então, todo médio, ele deve dar de graça o que de graça recebeu. O médio sincero. Que não é dele, né? Que não é dele. Dá de graça o que de graça recebeste. Em resumo, senhores, durante o ano que passou, nossos trabalhos marcharam com perfeita regularidade e nada os interrompeu. Uma multidão de fatos do mais alto interesse foi relatado, explicado e comentado. Questões muito importantes foram resolvidas. Todos os exemplos que passaram sob nossos olhos pelas evocações, todas as investigações a que nos entregamos, vieram confirmar os princípios da ciência e fortalecer as nossas crenças. Numerosas comunicações de incontestável superioridade foram obtidas por diversos médios. A província e o estrangeiro nos remeteram algumas deveras notáveis, provando não só quanto o espiritismo se espalha, mas também sob que ponto de vista grave e sério ele agora é encarado por toda parte. Sem dúvida, este é um resultado pelo qual devemos nos sentir felizes, mas há outro não menos satisfatório, que é, aliás, uma consequência do que havia sido predito desde a origem. É a unidade que se estabelece na teoria da doutrina, à medida que é estudada e mais bem compreendida. Em todas as comunicações que nos chegam de fora, encontramos a confirmação dos princípios que nos são ensinados pelos Espíritos. E como as pessoas que as recebem nos são, na maioria, desconhecidas, não se pode dizer que sofram a nossa influência. Porque A universalidade. e a gente vai prestando atenção e vai sabendo, através da revista, que muitas das dissertações que tem no Livro dos Espíritos, no próprio Evangelho, não foram obtidas na sociedade. Foram pessoas de outros lugares e de outros países que mandaram para ele publica na revista e, depois de ir compilando tudo, anos depois ele vai e lança na obra pertinente
a esse assunto. Então, ou seja, é um trabalho muito minucioso que ele fez e vamos combinar, o arquivo dele não é igual ao nosso que a gente põe hoje no computador, é manual, carta por carta, conferir, verificar, ver se aquela comunicação está pertinente, se é séria ou não. Esse é o princípio da universalidade, tem que valer em todos os lugares, senão não é verdade. E ele finaliza até dizendo assim, olha, em todas as comunicações que nos chegam de fora, encontramos a confirmação dos princípios que nos são ensinados pelos Espíritos. E como as pessoas que as recebem nos são, na maioria, desconhecidas, não se pode dizer que sofram a nossa influência, né? Então, porque hoje não, hoje nós temos aí um meio de comunicação muito rápido, naquela época era isolado. Então, o que estava acontecendo aqui não tinha como no mesmo dia chegar ali. Entende? O meio de comunicação era muito demorado. Então, se chegava ao mesmo tempo, em vários lugares, o mesmo conteúdo por outros médios e mandavam isso para ele, para surpresa dele, surpresa aí entre aspas, era o mesmo conteúdo, a mesma essência, né? Ou seja, confirmando o que ele estava recebendo. Há quem diga, mas o demônio é muito inteligente, ele pode manipular. Sim, mas um demônio inteligente que vai manipular para te tornar um ser humano melhor, é uma coisa errada, né? Ainda há pouco estávamos aqui a meditar quando falamos, dai de graça o que de graça recebeste. Então hoje a gente acha que só a mediunidade é dar de graça. Mas se nós formos parar para avaliar quantas coisas nós recebemos da divindade de graça, não é só a mediunidade, né? Quantas, então, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo que muita coisa nós recebemos e deveríamos dar de graça. Inclusive a própria inteligência. O princípio mesmo da reencarnação, que inicialmente havia encontrado muitos contraditores, porque não era compreendido, é hoje aceito pela força da evidência e porque todo homem que pensa nele reconhece a única solução possível do maior número de problemas da filosofia moral e religiosa. Sem a reencarnação, somos detidos a cada passo, tudo é caos e confusão. Com a reencarnação, tudo se esclarece, tudo se explica da maneira mais racional. Se ela ainda encontra alguns adversários mais sistemáticos que lógicos, seu número é muito restrito. Ora, quem a inventou? Seguramente não fostes vós nem eu. Ela nos foi ensinada, nós a aceitamos. Eis tudo o que fizemos. De todos os fenômenos que surgiram no princípio, bem poucos sobrevivem hoje. E pode-se dizer que seus raros partidários estão principalmente entre pessoas que julgam à primeira vista e muitas vezes conforme ideias preconcebidas e prevenções. Mas agora é evidente que quem quer que se dê o trabalho de aprofundar todas as questões e julgar friamente, sem prevenção, sobretudo sem hostilidade sistemática, é levado invencivelmente, tanto pelo raciocínio quanto pelos fatos, à teoria fundamental que, pode-se dizer, hoje prevalece em todos os países do mundo. Então, a teoria fundamental que aí ele se refere é a reencarnação. E ele fala que os fenômenos, né, que surgiram a princípio, bem poucos sobrevivem hoje. Porque no princípio, aquela multidão de fenômenos era só para chamar atenção. E agora nós já estamos em 1861. E os fenômenos começaram em 1850. Então, já não estão mais aqueles fenômenos que vinham de enxurrada, né, de todos os lugares, que era brincadeira, que era a moda em Paris. E agora ficou, né, ele disse o princípio que ficou e os que estão estudando que é ele e que ninguém pode mais, né, a teoria fundamental de negar a reencarnação. Quer dizer, os que prestam bem atenção, né? 4 anos. Então aqui já tem 4 anos do Livro dos Espíritos. E já tem o Livro dos Médiuns. Por certo, senhores, a sociedade não fez tudo para este resultado, mas, sem vaidade, creio que ela pode reivindicar uma pequena parte. Sua influência moral é maior do que se pensa, precisamente porque jamais se desviou da linha de moderação que se traçou. Sabe-se que ela se ocupa exclusivamente de seus estudos, sem se deixar desviar pelas mesquinhas paixões
que se agitam à sua volta, que o faz seriamente, como deve fazer toda a Assembleia Científica, que persegue o seu objetivo sem se misturar com nenhuma intriga, sem atirar pedras em ninguém, sem mesmo recolher as que lhe atiram. Sem sombra de dúvida, eis a principal causa do crédito e da consideração de que desfruta, dos quais pode sentir-se orgulhosa e que dá certo peso à sua opinião. Continuemos, senhores, por nossos esforços, por nossa prudência e pelo exemplo da união que deve existir entre os verdadeiros espíritas, a mostrar que os princípios que professamos não são para nós letra morta e que tanto pregamos pelo exemplo quanto pela teoria. Se nossas doutrinas encontram tanta ressonância, é que aparentemente as acham mais racionais que as outras. Duvido que acontecesse o mesmo se tivéssemos professado a doutrina da intervenção exclusiva do diabo e dos demônios nas manifestações espíritas. Doutrina hoje completamente ridícula, que mais excita a curiosidade do que amedronta, à exceção de algumas pessoas timoradas que por si mesmas em breve reconhecerão a sua futilidade. Pessoas timoradas e pessoas medrosas, tá? As pessoas medrosas que depois vão reconhecer a futilidade de achar que toda manifestação espírita é coisa do demônio. Aí, como bem disse a tia, um demônio que manda fazer o bem e se melhorar, então tá ótimo esse demônio. É interessante ele falar da prudência, do recolhimento, de se ficar no estudo, né, para não se entrar em intrigas, nem lançar pedras e nem sequer recolher. Controvérsias dogmáticas. O nosso objetivo não é esse. Vamos ficar no nosso objetivo e persegui-lo devagar e sempre, ele falou, mas caminhando. Tal qual é hoje professada, a doutrina espírita tem uma amplidão que lhe permite abarcar todas as questões de ordem moral. Satisfaz a todas as aspirações e pode-se dizer ao mais exigente raciocínio para quem quer que se dê ao trabalho de estudá-la e não esteja dominado pelos preconceitos. Ela não tem as mesquinhas restrições de certas filosofias, alarga ao infinito o círculo das ideias e ninguém é capaz de levar mais alto o pensamento e tirar o homem da estreita esfera de egoísmo na qual intentaram confiná-lo. Enfim, ela se apoia nos imutáveis princípios fundamentais da religião, dos quais é a demonstração patente. Eis, sem dúvida, o que lhe conquista tão numerosos partidários entre as pessoas esclarecidas de todos os países e o que a fará prevalecer, em tempo mais ou menos próximo, e isto malgrado seus adversários, na maioria mais opostos pelo interesse do que pela convicção. Sua marcha progressiva, tão rápida desde que entrou na via filosófica séria, é-nos garantia segura do futuro que lhe é reservado e que, como sabeis, está anunciado em toda a parte. Deixemos, pois, dizer e fazer os seus inimigos. Eles nada poderão fazer contra a vontade de Deus, porque nada acontece sem a sua permissão. E como dizia outrora um eclesiástico esclarecido, abre aspas, se essas coisas acontecem, é que Deus o permite, para avivar a fé que se extingue nas trevas do materialismo. Fecha aspas. Allan Kardec. Ou seja, que é de se prever que como o espiritismo conseguiu prevalecer, não deu continuidade na França, mas, como bem diz no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a árvore foi transportada para cá e hoje, como ele diz, né, já somos milhões e professamos e os livros codificados, o Pentateuco, chegou até nós e aqui, graças à diligência de Allan Kardec, nós estamos estudando a Revista Espírita de maio de 1861 e todas as outras que foram preservadas, ou seja, a sociedade, ela teve um objetivo, ela foi importante para preservar as obras até hoje. E também acho que pelo caráter que ele iniciou, a gente já vê essa seriedade nos estudos também, né? E assim finalizamos mais esse estudo com o término do discurso dele.
de 4 anos da sociedade, com muitas lições e revisões do que tinha acontecido na sociedade, na parte administrativa e na parte de estudos também. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim agradecemos nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade de estudo e trabalho. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.